respeito de como ouvir adequadamente a palavra do nosso Deus. Ageu, capítulo 1, versículo 12 ao 13, leamos com fé, com atenção, a palavra do nosso Deus. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadoque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então, Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, privilégio é esse, Pai, que nós temos de, como teu povo santo, nos ajuntarmos em adoração e serviço a Ti, e também de ouvir a Tua voz, sermos edificados por meio do culto que Te prestamos, sermos edificados por meio da exposição do Teu santo Evangelho. Por isso, Santo Espírito, age no nosso meio, age nos nossos corações, segundo os Teus desígnios, nos transformando segundo a Tua santa vontade, é o que nós Te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu fico distraído com facilidade. Não são poucas as vezes que eu, atarefado, cheio de coisa para fazer, aí eu me sento na frente do computador, focado, determinado a realizar essa série de trabalhos, mas antes, aquela olhadinha no WhatsApp. Aí, deixa eu ver aqui então o Instagram, só para dar aquela conferida final antes de ficar imerso aqui no trabalho. E aí quando eu me espanto, eu já estou vendo vídeo no YouTube, e aí um vídeo que puxa outro vídeo, e quando eu me percebo, meus irmãos, já estou vendo vídeo de youtuber lá do Camboja, fazendo casa no meio do nada com barro. Não sei se é só comigo que acontece isso. Aí às vezes estou lá, estou vendo uns negócios que, meus irmãos, é estranho. Do nada, aí eu lembro, não vi os melhores momentos do jogo do São Paulo. Deixa eu ver aqui. Aí começa a ver, aí São Paulo, o time de São Paulo está muito ruim. Mas, Rogério Ceni já foi muito bom. Deixa eu ver, melhores jogadas aqui, 10 principais defesas do Rogério. Aí começa a ver defesas do Rogério. Aí eu fico feliz, aí eu lembro que o time está ruim, aí eu lembro que, não, mas São Paulo é uma cidade legal, deixa eu ver quanto é que está uma passagem para São Paulo, vai que consegue passar umas férias lá, não é? Aí vamos lá pesquisar, passagem para São Paulo, aí, cara, essa passagem, 4 passagens tem que ser comprada agora, essas férias vão ficar complicadas, já sei, né? Talvez trocar de carro ajude, deixa eu ver, vamos ver se, às vezes consegue trocar de carro. Vamos dar uma pesquisada, às vezes a gente consegue ir de carro para São Paulo, passar uns dias, quem sabe é mais fácil. E aí, meus irmãos, a gente fica numa espiral que parece não ter fim de distrações. Até que do nada surge um boom. Entra a esposa e fala: Ei, tu não estava cheio de coisa para fazer? Aí eu, eita, vergonha bate. Aquela vergonha, não, mas eu estou aqui uma coisa importante, Estou vendo aqui negócio de carro, aí tu não vai trocar de carro. O que está vindo trocar de carro? Aí é mesmo, tenho que voltar aos meus afazeres, dar aquela desânimo, vergonha por ter perdido ali sem perceber quase 1 hora, navegando como se não tivesse fim. Vejam só, crianças, não são só vocês que são distraídos não, viu? Eu também sou distraído e tem um monte de adulto aí que também é distraído. E o nosso texto fala de algo a respeito, meus irmãos. Um povo distraído dos seus próprios interesses, buscando o seu próprio reino, enquanto negligenciavam uma ordenança do seu Deus. E aí era necessário, e foi necessário, uma palavra para que essa realidade mudasse. Não qualquer palavra, mas a palavra do nosso Deus. Por isso hoje vamos ver que o Senhor, por meio de sua palavra, gera no seu povo arrependimento, consolo e serviço. Anotem aí, crianças, guardem essas 3 palavras.
O Senhor, por meio da sua palavra, gera arrependimento, consolo e serviço. E o primeiro ponto, arrependimento. Versículo 12, diz que Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, os quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Meus irmãos, aqui o contexto dessa passagem, lá em Esdras, no capítulo 1, fala a respeito de um decreto de Ciro, lá no ano 538 a.C., permitindo aos judeus retornarem para suas casas, retornarem para Judá e reconstruíssem o templo. E aí então o povo retorna para suas casas em Judá e começa a reconstruir o templo. No entanto, por uma série de motivos que depois iremos discutir, essa reconstrução é interrompida, basicamente ficando uns 14 anos parada, até que então Ageu, levantado por Deus, inicia o seu ministério profético. E aí no versículo 1 ao 11 dessa carta, desse livro do profeta, nós temos a primeira mensagem do profeta ao povo de Deus. E aí a nossa passagem específica, essa perícope específica do versículo 12 ao 15, a gente vê, os efeitos desse sermão do profeta Ageu, os efeitos da palavra de Deus no meio do seu povo. E aí o texto diz que Zorobabel, que era como se fosse o governador de Judá, sobre o reinado do rei Dario, Josué, que era o sumo sacerdote, e todo o povo atenderam a voz do Senhor. Meus irmãos, atenderam, ouviram a voz do Senhor. O significado do hebraico é comumente a ideia de não só ter uma percepção sonora, de ouvir algo, mas de atender, de obedecer a palavra do Senhor. Sempre nos livros do Pentateuco, nos livros do Antigo Testamento, quando o Senhor ia falar com o seu povo, os profetas iam falar com o povo, chamando o povo à obediência, ele usava esse termo shema, que é justamente ouvir, mas não ouvir só entrando no ouvido e saindo no outro, mas atender, obedecer, se voltar para o Senhor. E aí o Senhor convoca o seu povo novamente à obediência. O texto diz então que eles se voltaram para o Senhor, resolvidos a lhe prestar uma nova obediência, no caso, a reconstrução do templo. Eles, meus irmãos, se arrependeram. Arrependimento é justamente isso, uma resposta positiva às exigências do pacto com Deus. Mas o arrependimento nunca anda só. Um teólogo diz que a tristeza, segundo Deus, pelo nosso pecado, ela é boa e correta, mas nunca é um fim em si mesmo. Sempre deve resultar em uma resposta apropriada de obediência renovada. Os nossos símbolos de fé falam que arrependimento é justamente esse se voltar para Deus inteiramente resolvido a lhe prestar uma nova obediência. Um coração, meus irmãos, compungido segundo Deus, que redunda na prática obediente da palavra do Senhor. O texto continua nos dizendo que o povo também temeu diante do Senhor, transmitindo essa sensação de submissão à autoridade de Deus, em resposta ao caráter de Deus, como sendo santo, como sendo incrível em seu poder. Então eles tomam consciência de quem verdadeiramente é Deus e se submetem ao Senhor. Uma ilustração boa a respeito de uma situação como essa é a do profeta Isaías, quando é colocado diante da presença do Senhor, que ele fala: ai de mim, homem de impuros lábios, que habito no meio de pecadores, e então se dispõe, se arrepende dos seus pecados e se dispõe a servir ao Senhor dos exércitos. Meus queridos, em tempos difíceis, quando tempos difíceis assaltam as nossas vidas, a gente tem o costume de negligenciar o serviço do Senhor, o serviço do nosso próximo. A gente fica distraídos com os nossos próprios interesses. Todo mundo já ouviu aquele discurso de que agora eu preciso investir em mim. Eu já me dediquei muito na igreja. Agora eu preciso investir em mim, na minha vida, nas minhas vontades. Muitos costumeiramente negligenciam essa consagração ao Senhor para se dedicarem a si mesmos. E os argumentos são muitos, mas todos podem ser resumidos a uma vida centrada nos seus próprios interesses. Egoísmo, meus irmãos.
uma vida autocentrada. Pegamos os dons e os recursos que o Senhor tem nos dado, acumulamos para nós as coisas que deveriam ser usadas no serviço do Senhor e no serviço do nosso próximo. É bom lembrar que todos somos culpados de construir nossas próprias casas com paixão, negligenciando a construção da casa do Senhor. Precisamos de arrependimento e temor, e só a palavra do nosso Deus é capaz de gerar isso nas nossas vidas. Ouvir a palavra do Senhor, meus irmãos, deve ter esse efeito sobre cada um de nós. Arrependimento e temor. Logo, precisamos ouvir com atenção a palavra do nosso Deus. Precisamos nos dedicar a ser expostos à palavra do nosso Deus, porque sempre temos áreas das nossas vidas que não estão de acordo com os mandamentos do Senhor. Meus irmãos, precisamos ser atentos, dedicados a ouvir adequadamente a palavra do nosso Deus. É bom lembrar também, meus irmãos, que se existe alguém à sua volta, às vezes um cônjuge, filho, um amigo querido, que tem ignorado ao Senhor, que às vezes tem ignorado os mandamentos do Senhor, tem se distraído no discipulado do Senhor, em seguir ao Senhor Jesus, pregue a palavra, somente a palavra que vai gerar arrependimento, somente a palavra que vai conduzir pecadores a se voltarem para o Senhor. E aqui fica um aviso aos pais, porque é comum os pais muitas vezes tentarem instruir os filhos, corrigir os filhos, mas eles usam palavras da sua própria cabeça, usam palavras às vezes mundanas, discursos moralistas, humanistas, ignoram que é a palavra do Senhor que nos conduz ao arrependimento. Então use a palavra do nosso Deus, justifique, argumente, confie, meus irmãos, na eficácia, na suficiência da palavra de Cristo para transformar as nossas vidas e as vidas das pessoas que nós amamos e que estão à nossa volta, porque é ela que é viva e eficaz, é ela que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, é ela que penetra a ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. É a palavra do Senhor Jesus Cristo. Por isso pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não seja, corrige, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque no ano da fé, onde Jesus é suficiente, precisamos lembrar que a sua palavra é suficiente. Precisamos lembrar que é ela que vai gerar arrependimento e transformação nas nossas vidas. O Senhor, por meio da sua palavra, gera arrependimento, mas o Senhor, por meio da sua palavra, também gera consolo. Versículo 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Ageu aqui, o profeta enviado, o porta-voz do Senhor. A mensagem de Ageu, ela é equacionada à voz de Deus, porque esse era o papel do profeta, ser porta-voz do Senhor. E aqui as mensagens não são distintas, como uma mensagem de um homem ou a mensagem de Deus. É a mesma mensagem, uma única mensagem que eles ouviram e que foi entregue por meio do profeta. E os homens ali, exilados, sendo permitido retornar para suas casas, ouviram e voltaram seus corações para o Senhor. Eles receberam, queridos, uma promessa surpreendente: eu sou convosco. Apesar dos seus pecados, quando eles vieram a Deus e se arrependeram, houve uma restauração desse relacionamento. Essa frase, eu sou convosco, meus irmãos, é uma frase constante na vida do povo de Deus, carregada de conteúdo teológico. O Senhor, meus irmãos, não é um feitor cruel, esperando que nós saiamos da linha para nos punir severamente. Pelo contrário, Ele nos confronta com o nosso pecado, para que possa nos perdoar e nos mostrar sua misericórdia e graça quando nos arrependemos. Ele é um Pai amoroso, que espera com os braços abertos o retorno dos seus filhos pródigos,
conforme nós vemos na parábola do filho pródigo. Aqui, meus irmãos, é a essência do Evangelho, Deus conosco. Podemos até afirmar que Deus estar com seu povo é a maior promessa pactual que nós temos, Deus habitar no meio do seu povo. Foi assim na criação, quando na virada do dia o Senhor habitava com Adão. Foi assim no tabernáculo, quando Ele prometeu estar com o seu povo no deserto. Do mesmo modo com o templo, e será assim, e é assim na nova criação, e será na consumação dos tempos, quando Jesus se fizer presente fisicamente, novamente com o seu povo. O povo tinha deixado o trabalho do templo para cuidar dos seus próprios afazeres, e as desculpas eram diversas. Versículo 1 ao 11 falam que eles tinham problemas econômicos, que eles queriam terminar as suas casas apaineladas, cheias de painéis, casas com decorações. Eles queriam cuidar dos seus afazeres, mas ao buscar essas coisas, eles não tinham nada do que almejavam. O texto diz que eles não conseguiam usufruir dos seus próprios bens, no versículo 6. Eles comiam e não se fartavam, eles bebiam, mas não saciavam sua própria sede, usavam roupas, mas não conseguiam se aquecer, recebiam do seu salário, mas era como colocar num saquetel furado. Assim é a vida de todos aqueles que buscam viver em satisfazer os seus próprios interesses, os seus próprios desejos. Somente uma vida voltada para o Senhor é capaz de satisfazer os nossos corações famintos, meus irmãos. Deus conosco traz consolo para as nossas vidas. Da mesma forma que o nosso Deus prometeu ao povo naquele momento, pela boca do profeta Ageu, a sua presença no envolvimento da obra que lhe fora proposta, ele também, o Senhor Jesus, promete essa presença aos seus discípulos, quando ele fala: olha, estou convosco até a consumação dos séculos. Não há encorajamento maior do que esse, saber que não estamos sozinhos, saber que Deus é conosco. Porque a vida no exílio não é fácil. Os cardos e abrolhos são constantes, mas não esqueça que Deus é convosco. Não podemos esquecer também que hoje nós temos essa presença de Deus entre nós por meio do seu corpo, a igreja. E queridos, é interessante que muitos clamam pelo socorro do Senhor, muitos clamam pelo consolo do Senhor e recusam o auxílio, o cuidado, a atenção dos irmãos da igreja, sendo que é esse cuidado por parte do braço do Senhor, do corpo do Senhor, onde Cristo se faz presente, nos dando tudo aquilo que precisamos para consolar e encorajar as nossas vidas. Por isso não corra, meus irmãos, não recuse a ajuda dos irmãos à sua volta, peça ajuda dos irmãos à sua volta. Nós estamos aqui para isso, socorrer e cuidar uns dos outros. Hoje teremos celebração da ceia do Senhor, e através desse sacramento, que é um meio de graça, Cristo se faz presente de forma real e espiritual, comunicando suas bênçãos ao seu corpo. Isto é o meu corpo, comei, bebei. É a participação nesses sacramentos, meus irmãos, que confirmamos o nosso arrependimento, confirmamos o nosso interesse no Senhor Jesus e nos obrigamos solenemente ao serviço dele, segundo a sua santa palavra. É aqui que renovamos a nossa aliança com o nosso Deus, e é aqui que recebemos Emanuel, Deus conosco em nossas vidas. Você não está sozinho. O povo foi desobediente, então ele os obrigou a obedecer. Então eles abandonaram seus pecados, abraçaram a justiça. Então Deus imediatamente ameaçou e afirmá-los com a sua presença. Ele está com ele e ele estará com eles. Essa é uma promessa grandiosa e preciosa para cada um daqueles que amam a Deus. O Senhor, por meio da sua palavra, gera arrependimento, gera também consolo e também gera serviço. Versículo 14, que o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus.
É Deus quem desperta, meus irmãos. É Deus quem realiza essa obra. Essa mensagem é importante para que venhamos a compreender que o trabalho começa no Senhor em tocar os nossos corações, nos conduzir ao arrependimento e depois nos mover a realizar aquilo mesmo que Ele tem exigido de cada um de nós. Deus é soberano sobre a nossa justificação, mas também sobre a nossa santificação, sobre as nossas boas obras, porque o poder de fazer essas boas obras não é de modo algum próprio de cada um de nós, a nossa confissão de fé diz, mas provém inteiramente do Espírito de Cristo, que nos habilita, que nos dá graça, que nos conduz a operar e a querer fazer tudo segundo a sua vontade. O apóstolo Paulo ecoa esse ensino na carta à igreja em Filipe, quando ele diz que eu desenvolvo a vossa salvação, mas é Deus quem realiza tanto o querer quanto o realizar em vós. João Calvino, comentando esse texto, diz que este é o verdadeiro mecanismo que lança por terra toda a arrogância, é a espada que põe fim a todo orgulho, quando aprendemos que somos meramente nada, e nada podemos fazer, a não ser pela graça de Deus somente. Quero dizer, a graça super especial e natural que procede do Espírito da regeneração, pois, considerados como os meros homens, só existimos, vivemos e nos movemos em Deus. Deus trabalha em nós, nos despertando antes de trabalhar por nosso intermédio. Glórias ao nosso Deus, que começa e termina a boa obra em nossas vidas, meus irmãos. Deus é o agente principal, nós os instrumentos. Não podemos esquecer dessas verdades, porque senão vamos achar que tudo depende de nós, e é o que tem sido dito por aí. Você consegue, basta você querer, você tem força suficiente, olha, você pode ser o que você quiser, não é isso que tem sido dito? Não é isso que tem sido vendido? Arrasta para cima, vou ensinar você a alcançar os seus sonhos. Mas o que nós aprendemos, por intermédio dessa palavra do profeta Ageu, é que Deus é que executa toda a obra em nossas vidas, meus irmãos. E aqui fica também um aviso que isso não nos conduz à passividade, mas nos conduz a uma resposta de gratidão e obediência, nos submetendo ao nosso Deus. Fica também, meus irmãos, uma palavra aos líderes da igreja. Nós percebemos aqui que esse movimento de arrependimento e de serviço começa na liderança, começa no quebrantamento dos oficiais, dos líderes da igreja, e assim vai para todo o povo. Fica um aviso também aos líderes do lar, aos pais. Se você deseja ver a sua família consagrada ao Senhor, se submeta você ao Evangelho, primeiramente. Se submeta você, não só da boca para fora, mas com dedicação e se entregando completamente ao Senhor, buscando a sua santa presença. Meus irmãos, esse texto nos ensina a olhar para o Senhor Jesus, porque pela nossa falta de zelo pela casa do Senhor, foi que Ele foi pregado na cruz do Calvário. Essa é a mensagem do Evangelho. Nossos pecados pagos por intermédio de Cristo, sua justiça imputada a nós. Eis o fundamento sobre o qual Deus tem construído a sua verdadeira casa e edificado a sua casa, que é a igreja, povo eleito do Senhor. É possível experimentar arrependimento, é possível experimentar consolo vivo e real, é possível experimentar transformação e mudança nas nossas vidas, por causa da obra de Cristo Jesus em nosso favor, porque é Ele, meus irmãos, quem constrói as nossas vidas, é Ele quem constrói a sua casa, é Ele quem nos edifica, e Ele faz isso por nós graciosamente, e Ele está construindo esse novo templo do qual todos fazemos parte, por meio do Seu Espírito Santo habitando em nós. Eis o fundamento do que porque nos movemos, do que porque nos encorajamos uns aos outros a servir, a nos dedicar ao Senhor, a largar os nossos próprios interesses e viver em função do nosso Deus. E Ele está trabalhando hoje nas nossas vidas, por meio da Sua palavra,
sendo exposta ao seu povo. Meus queridos, eu sou a videira, vós os ramos, diz o Senhor, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que mais precisamos ou queremos, se já temos esse nosso gracioso Deus nos conduzindo graciosamente em amor, nos levando ao arrependimento, nos consolando e nos capacitando a servi-lo. Que possa ser essa a mensagem que fique guardada nos nossos corações durante esse dia. Largue os seus próprios interesses, se volte para os interesses do Senhor, abandone os seus pecados, renove a sua obediência e sirva ao Senhor com toda a sua vida. Amém?